Um por todos e todos por um. É uma das frases mais citadas da história da literatura ocidental e ela nasce de um grupo de personagens que são moralmente amigos. A gente tem personagens que mentem, que duelam ilegalmente e que vivem inclusive às custas dos outros. Essa é a história que está nos Três Mosqueteiros, com várias nuances e muitas coisas interessantes que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Um dos livros que é, de fato, um dos mais marcantes de toda a literatura mundial. Ele foi escrito pelo Alexandre Dumas, que é um autor também muito emblemático, neto de uma mulher escravizada no Haiti, enfrentou diversos comentários aí ao longo da carreira, inclusive pela cor da sua pele, mas, enfim, venceu todos eles e é até hoje um dos escritores mais lidos da França, não só do século XIX, mas até hoje. E nós estamos lidando com um romance que não é apenas um romance comum, ele é um romance feito para ser viciante, porque foi de fato publicado em formato de folhetim num jornal francês lá no século XIX, a gente vai falar daqui a pouco melhor sobre isso, e é então um romance cheio de ganchos e episódios irresistíveis que fazem com que a gente queira chegar até a última página. Esse é um resumo muito curto daquilo que nós vamos conversar hoje aqui nessa leitura de Os Três Mosqueteiros. Vamos lá! Muito bem, então temos diante de nós esse livro belíssimo. Em francês a gente diria que é Les Trois Mousquetaires, que é de fato do Dumas, como a gente já comentava antes. E é muito interessante como ele foi publicado. Ele foi publicado lá em 1844 pelo Alexandre Dumas, nesse formato de folhetim. Então cada semana saía lá no jornal Le Siècle, lá na França, em Paris, um capítulo por semana, enfim, né? Tinha ali uma periodicidade de publicação. O editor vai fazer o favor de colocar pra gente aí na tela um facsímile para a gente ter uma ideia de como era essa publicação do jornal. Eu acho fascinante. Inclusive, para quem se interessa por isso, uma experiência muito legal é entrar lá no site da Gallica, que é a Biblioteca Nacional Francesa. Se vocês procurarem por Les Trois Mousquetaires, Le Siècle, vocês vão encontrar os jornais da época, todos eles documentados, e dá para olhar lá a página original do jornal com o livro. É muito legal a experiência. Bom, de fato, a gente está diante de um livro que fez história na França e que segue até hoje aí muito marcante. Não só porque ele tem toda uma narrativa irresistível, mas porque ele é um grande romance de aventura histórico. A gente também chama ele de romance de capa e espada, porque de fato ele está ambientado nessa França, que é uma França do século XVII. É interessante pensar também que o Dumas escreve esse livro no século XIX, mas ele já é um romance histórico de 2 séculos antes. Então ele é um romance escrito no século XIX, ambientado no século XVII, durante o reinado de Luís XIII, também conhecido como o Justo. A gente tem aqui um enredo que é fascinante, que nós vamos comentar um pouquinho aí agora, fazendo a leitura e conhecendo um pouco do livro. A gente vai conhecer o D'Artagnan, que é o jovem gascão da Gasconha, que vai ser o mais carismático dos mosqueteiros, sem dúvida alguma. E ele chega então em Paris para se tornar um mosqueteiro, para virar um mosqueteiro do rei. Após uma sequência de mal-entendidos, aí vai entrar em conspirações da corte, vai rivalizar com um grande personagem histórico que está aqui também, que é o Cardeal Richelieu, e a sua agente, que é a Milady de Winter, e vai entrar aí outros personagens históricos muito famosos, como o Duque de Buckingham, enfim. Então temos aqui todo um enredo irresistível. Eu quero também chamar a atenção de vocês para essas ilustrações que estão lindíssimas, são ilustrações originais do século XIX, de um artista chamado Maurice Leloir, que inclusive está aqui na capa, identificado, e ao longo da história, enfim, é um deleite, assim, a gente vai fazendo a leitura e vai vendo as ilustrações, e é uma experiência realmente enriquecedora, porque essas ilustrações do Maurice Leloir, elas são muito fiéis à indumentária, a todo esse contexto histórico de século XVII, são inclusive reconhecidas por isso. Então é fascinante assim, fazer a leitura nessa edição e ter acesso a esses desenhos todos do Maurice Leloir para fazer essa ambientação, né? Faz parte de uma outra experiência assim, que nós vamos ver juntos. E esse é o primeiro volume, na verdade, de uma trilogia, vejam só, que não é tão comum que a gente ouça sobre isso, porque afinal, este pequeno livrinho, ele serviria muito bem como um volume único, né? Mas o Dumas, não contente com um livro de 800 páginas, ele foi lá e fez 3 desses. Então esse aqui é o primeiro da chamada trilogia dos mosqueteiros. Depois a gente tem o segundo, que seria 20 anos depois, que foi publicado em 1845. E por fim o Visconde de Bragelonne, que é publicado em 1847 até 1850. Então juntos nós estamos falando de uma trilogia que soma mais de 3.000 páginas. É algo realmente muito, muito encantador. E essa é uma das obras mais adaptadas da história
para o cinema, para a TV, para os quadrinhos, para o teatro. Muitos de nós certamente viram a adaptação da Disney, da Barbie, né, dos Três Mosqueteiros, e a gente também teve uma adaptação recente, produção francesa, Les Trois Mousquetaires, D'Artagnan e Milady, duas sequências aí de filme francês, que são muito interessantes também. Agora vejam, eu não vou conseguir comentar muito sobre o autor com vocês hoje, e a ideia nem é essa, mas para a gente ter uma ideia, o Dumas, ele é um autor que nasceu em 1802, no norte da França. Ele teve esse pai, então, que foi um general, neto de uma mulher escravizada no Haiti, e, enfim, toda uma questão ali com o pai dele. Depois ele vai para Paris, meio sem recursos, quando ele tinha somente 20 anos. Em Paris, então, ele começa a trabalhar para o Duque de Orléans, e é isso que vai abrir para ele muitas portas. Ele começa a se destacar como dramaturgo, e a gente vai ver a veia de dramaturgo do Dumas aqui nos Três Mosqueteiros também, como romancista, e é um autor extremamente prolífico. Romances, peças, memórias, relatos de viagem. Esse é um cara aventureiro, e a gente já tem aqui no canal um vídeo só sobre ele, que a Julie fez assim, fascinante, com muitos detalhes da vida dele, inclusive a história do Castelo de Monte Cristo, enfim, muitas coisas aí que aconteceram na vida do Dumas. Quem quer emoção, além dos livros dele, vai encontrar também na própria vida dele. Então esse é um ponto interessante. Outro ponto muito legal, antes da gente começar de fato a ler esse livro, é saber que esse livro não teve a mão apenas do Dumas. Na verdade, ele também foi feito em colaboração, digamos assim, com Auguste Maquet. Essa é uma história que inclusive desperta polêmica em alguns setores até hoje, né? O Maquet, ele era um colaborador do Dumas. O Dumas tinha seus ajudantes para escrever os livros, porque de fato ele escrevia muitos e com muita rapidez. Então ele tinha ali uma equipe que trabalhava para ele para fazer pesquisa histórica, pensar no esqueleto das tramas. E o Maquet trabalhou com os Três Mosqueteiros, também fez isso com o Conde de Monte Cristo. Depois o Dumas, enfim, reescrevia o material, adicionava aí seus diálogos, o seu ritmo, mas essa autoria era, digamos que praticamente, não era única e exclusivamente do Dumas, né? Ele tinha esse apoio aí importante do Maquet. Isso, inclusive, virou depois polêmica, né? O Maquet ficou de fora dos livros, ele não é citado como autor ou coautor em nenhum deles. E aí ele chegou a processar o Dumas, pedindo coautoria, pedindo os direitos, e perdeu. Então, essa é uma longa história aí entre o Dumas e o Auguste Maquet, e que desperta até hoje uma discussão sobre isso. É muito interessante porque, por mais que nós tenhamos isso lá no século XIX, até hoje a gente continua tendo polêmicas semelhantes, né? Hoje, se a gente vai pensar, por exemplo, nas polêmicas dos escritores que utilizam a inteligência artificial em alguma medida para pensar a estrutura das suas histórias, né? A última escritora do Nobel, que eu esqueci o nome dela, chegou a comentar sobre isso em uma entrevista, gerou bastante polêmica no meio criativo, porque de fato esses limites de quem é somente, o que o autor tem que fazer sozinho e a que recursos um autor pode recorrer para construir as suas histórias, enfim. Essa é uma discussão que nós continuamos falando hoje em era de inteligência artificial, mas que já estava presente aqui em alguma medida quando a gente pensa nessa dinâmica entre o Dumas como autor e o Auguste Maquet nessa, digamos que nesse apoio, né, de pesquisa e de pensar aí a trama das histórias. Mas é difícil, né? Tudo é muito difícil da gente pensar, e a Fortuna Crítica vai ter muitos e muitos trabalhos investigando essa relação entre os dois e pensando essa questão da coautoria do Maquet, né? Algo difícil de a gente condensar numa discussão aqui tão breve como essa do YouTube. Mas vejam que, para quem se interessa por isso, também fica uma dica aí de pesquisa depois, para pensar sobre isso. E nós estamos lidando com um livro que é um romance histórico baseado num material histórico de fato, né? O Dumas, em um dado momento, na biblioteca de um amigo, encontrou um texto chamado Mémoires de Monsieur d'Artagnan, do Gatien de Courtelis de Sandra, acho que deve ser esse o nome dele, me perdoem a pronúncia péssima de francês, mas é um livro que tinha as memórias de um tal d'Artagnan, que de fato existiu, que de fato foi um mosqueteiro e que já tinha uma mistura aí de fatos e de questões inventadas sobre o personagem histórico d'Artagnan, mas que o Dumas depois se apoia para criar toda essa narrativa aqui, e a gente agora vai entender um pouquinho mais sobre isso. Por quê? Vejam, eu poderia simplesmente começar a ler com vocês e comentar a história tão somente, mas é que é difícil com um livro dessa envergadura e desse material que nós temos aqui com os Três Mosqueteiros, é difícil a gente partir direto para a história sem ter uma contextualização que eu acho que é fundamental para a gente de fato conseguir mergulhar nesse livro. Porque por ser um romance histórico e por ter essas bases históricas reais, essa conversa com a história real, isso enriquece muitíssimo mais a nossa leitura. Esse livro foi um best-seller, continua sendo. Muita gente o acusa por causa disso, o diminui. Até hoje existe uma polêmica de que os best-sellers são livros de menor qualidade,
menor-idade ou de baixa categoria dentro da literatura. É uma falsa premissa, sem dúvida, mas com Os Três Mosqueteiros isso não deixa de ser também uma acusação recorrente, porque um livro que é muito bom, que é muito lido, que é muito prazeroso de ler, que é um grande entretenimento, às vezes pode parecer que não tem tanta profundidade enquanto arte literária como tal. Mas quando a gente olha para Os Três Mosqueteiros, a gente percebe que existe muita coisa aqui. Existe a camada do romance histórico, dessa relação histórica, as personagens em si, os conflitos em si, enfim, diversas outras camadas de sentido que a gente vai destrinchando agora ao longo dessa leitura. Aqui, a grande magia do Dumas foi pegar esse contexto histórico real, essas memoirs aí do D'Artagnan, e fazer com que isso tudo vire uma grande base de criação para, de fato, pensar a ficção histórica nesse caso. Então, a gente tem aqui um dos primeiros livros da história e da literatura que é livremente inspirado em fatos reais para fazer toda uma construção ficcional. Algo que hoje em dia é muito comum. A gente vê, inclusive, muitos filmes que são nessa estrutura, muitas séries, que tem todo esse romance por trás de fatos históricos, mas que na época não era assim tão difundido como nós temos hoje na era do streaming. E aqui a gente tem, então, toda essa ambientação do reinado do rei Luís XIII, na França, que vai ser o ponto principal, digamos assim, da narrativa, porque, de fato, o D'Artagnan vai ser o mosqueteiro deste rei, que é o rei Luís XIII, e junto disso um grande conflito aí político com o cardeal Richelieu, que é um personagem histórico muitíssimo importante e que aparece aqui também representado. A gente também vai ter, principalmente na segunda metade do livro, a narração do cerco de La Rochelle, que aconteceu de 1627 a 1628 e que é um evento histórico real, importante e pano de fundo também para o livro. La Rochelle era uma região que era ainda, digamos que um bastião protestante na França, que aí eles chamavam na época de Huguenote, que é essa parcela que não é católica, mas que é protestante, lá na costa francesa, que tinha o apoio da Inglaterra, e existe todo um conflito para que a França recupere esse território para si, para que esse território volte a ser católico e não tenha mais essa associação com a Inglaterra. E o cardeal Richelieu é muito importante nesse contexto, porque ele de fato comanda pessoalmente o cerco, que depois de mais de um ano de bloqueio vai finalmente se render e a cidade então volta a fazer parte oficialmente do reinado francês e, enfim, toda essa questão protestante aí se dissolve. E nós temos um outro acontecimento histórico que também faz parte aqui, que é muito importante, que é o assassinato real do Duque de Buckingham, que vai acontecer em 1628. Ele é feito, né, na história pelo oficial John Felton, mas aqui ele é incorporado assim pelo Dumas para dar todo um clímax da trama por causa de um episódio ali com os diamantes da rainha Ana de Áustria, que era a esposa do rei Luís XIII. Dei um spoiler da história, mas isso é história, então faz parte, né? Isso é história com todas as letras. Então isso já está aí com um acontecimento que já aconteceu aí há alguns séculos, que vai sim fazer parte da história do Dumas também. Então a gente já sabe o que acontece com o Duque de Buckingham aqui na história. Agora, eu prometo que eu vou avisar os próximos spoilers. Mas vejam que é muito interessante também porque o Dumas, ele se apoia nos rumores históricos de um relacionamento que existia entre a rainha Ana de Áustria com o Duque de Buckingham. As más línguas diziam que eles de fato tiveram um caso, tiveram um relacionamento, e o Dumas vai se apoiar nisso para que esse romance dos dois seja aí um estopim para a trama política de todo o livro. Então aqui a gente tem toda essa mistura do que é de fato história e do que é totalmente ficção e criação do Dumas. Outra acusação recorrente é que o Dumas acaba simplificando bastante a figura do rei Luís XIII, porque de fato vocês vão perceber em alguns diálogos que a gente vai ler aqui que o rei aparece como bastante fraco, assim, até ridículo em alguns momentos. Ele é um homem de pouca opinião, facilmente manipulável, ele parece ser pela representação do livro. E de fato, muitos registros históricos vão dizer que não é bem assim. Então, essa é uma forma também do Dumas, digamos que dá essa personalidade, esse caráter para os seus personagens, mas não necessariamente a gente tem uma fidelidade muito grande à história por si só. O cardeal Richelieu, por outro lado, ele não é apresentado como um vilão absoluto, por mais que ele seja um dos principais antagonistas da história, mas ele é retratado aqui no livro como um ministro muito disciplinado, muito inteligente, digamos que essa razão de Estado que vai guiá-los nessa competência, então, reconhecida inclusive até pelos próprios heróis, pelos próprios mosqueteiros aqui na história. E quando Dumas escreve isso em 1844, ele está no meio de um contexto histórico também muito interessante, porque ele está no meio da monarquia de
de julho, sob o rei Luís Filipe, um período que inclusive tinha o voto restrito a pouquíssimos cidadãos ricos. E a França passava por muitos problemas nesse momento, né? E mesmo que a história dos Três Mosqueteiros seja de 2 séculos antes, essa é uma forma muito inteligente e perspicaz do Dumas de fazer algumas observações e críticas sobre a política do seu próprio tempo. Então aqui a gente consegue vislumbrar assim uma relação interessante entre essa narrativa que se passa no século XVII, ao mesmo tempo que nós vamos olhar para a França pós-Revolução Francesa e perceber aí um movimento do autor de também tentar expor alguns problemas daquele momento, inclusive a questão da ascensão social, da legitimidade do poder, coisas que são bastante latentes, tanto no século XVII que continuam sendo também no século XIX, quando esse livro é publicado. E outro ponto interessante é que os mosqueteiros, eles existiram de verdade. Os quatro, porque inclusive tem ainda esse dado de que o nome é Os Três Mosqueteiros, eles escolheram esse título de propósito para causar essa estranheza, porque são 4 protagonistas, são 4 mosqueteiros afinal e não 3. Mas para vocês verem que os mosqueteiros já há muitos séculos existem e estão por aí pensando nas estratégias. Então sim, foi uma estratégia do Dumas colocar 3 mosqueteiros para que a história parecesse inclusive ainda mais atrativa, para que causasse esse estranhamento, né, nas pessoas que estão lendo a história. E aí, bom, o primeiro deles a gente já comentou, que é o D'Artagnan, que na verdade o nome dele original era Charles de Batz de Castelmort, desculpem aí, não sei essa pronúncia muito bem, nascido em 1611 na Gasconha. Ele de fato era gascão. O editor também vai fazer o favor de colocar pra gente algumas imagens dessa região belíssima da França, que fica lá no sudoeste e que é uma região estritamente rural, muito diferente da região de Paris, que era, naquele momento do século XVII, a maior cidade da Europa. Então a gente sai realmente de um ambiente totalmente bucólico e rural para se transportar para uma grandíssima capital, ostentando o poder ali, né, com a construção toda de Paris naquele momento. E aí, bom, o D'Artagnan existe, ele de fato se torna um mosqueteiro do rei, mas não do rei Luís XIII, ele é um mosqueteiro do rei Luís XIV, né, uma diferença bastante grande aí de uma geração inteira do histórico para o livro. E ele, enfim, ele se casa, ele tem filhos, ele morre em 1673, com um tiro de mosquete. Então, a gente tem aqui bastante diferença entre o D'Artagnan histórico e o verdadeiro, né? De fato, toda a história do D'Artagnan aqui, ela não tem nenhum apoio na vida real, apenas o nome mesmo e essa ligação com os mosqueteiros. O outro mosqueteiro que nós vamos comentar que existe também é o Athos, que na verdade tinha aí o nome original de Armand de Silière d'Athos d'Hauteville, acredito que seja assim, nascido por volta de 1615, também gascão, mas que na verdade morreu muito mais jovem, bem diferente do livro em que a gente tem um homem bem mais velho. Então ele morre muito mais jovem, ele morre aos 28 anos, em um duelo, provavelmente não era um espadachim tão bom assim como o livro nos sugere que ele fosse. O outro mosqueteiro, o Porthos, ele, na verdade, se chamava Isaac de Porto, filho de um secretário do rei. Bom, ele tem um tempinho aí na guarda francesa em 1640 e depois entra para os mosqueteiros em 1643, mas não se tem muita informação sobre ele. E por fim, a gente tem o Aramis, que na verdade se chamava Henri d'Aramis d'Aubert e era de uma família protestante, sobrinho por casamento do próprio comandante dos mosqueteiros da época, que era o Tréville, casado com 2 filhos, 2 filhas, bem diferente da proposta aqui do livro, em que o Aramis, ele está sempre no dilema se ele vai ser padre ou se ele vai continuar sendo mosqueteiro. Então aqui a gente tem uma diferença bem grande entre os dois. Enfim, e há outros personagens ainda que também são históricos. O Tréville, de fato existiu, o nome dele era Jean Armand Dupeyre, conde de Troisville, e foi de fato o capitão real dos mosqueteiros, era parente de Aramis, também como a gente acabou de ver. Então, os 4 nomes eles aparecem relacionados na época por todas essas questões, né? Eles de fato existiram. Agora, daí a imaginar toda essa amizade entre os 4, essa cumplicidade, né, de grande grupo que eles têm, e toda essa concepção de um por todos e todos por um, aí é realmente criação ficcional totalmente do Dumas, como a gente comentava. Então vejam que sim, de fato aqui a gente tem muita relação entre a história da França e a construção ficcional. E se você é uma pessoa que gosta de aprender história, de estudar história, esse livro é muito interessante, não para aprender a história de fato, porque muita coisa aqui é totalmente inventada, mas para ambientar, dar vida a esse período histórico e conseguir materialmente pensar melhor, né, dar essa concretude imaginativa para que a gente consiga ambientar melhor essa época na nossa imaginação. Eu acho isso fascinante
bastante, é uma coisa que às vezes o cinema também nos proporciona muito bem, por mais que muitas coisas ali acabem saindo um pouco distorcidas por, enfim, escolha artística, por recurso, por diversos motivos, a gente também consegue vislumbrar melhor essas épocas, imaginá-las melhor, e eu acho que esse é um mérito muito grande que Os Três Mosqueteiros também consegue. Agora quero que a gente olhe juntos um pouco da estrutura, finalmente vamos olhar um pouquinho aqui o livro juntos, né? Então vocês podem ver que a gente tem um livro extenso, aqui na lista dos capítulos a gente já tem uma ideia disso, porque se trata de 67 capítulos ao todo, então a gente tem aqui de fato um livro robusto, né, com bastantes páginas mesmo. Nós temos aqui uma pequena nota da tradução do Mário Vilela, que fez inclusive um trabalho, gente, fenomenal aqui nas notas de rodapé. Vou dizer para vocês que durante a minha leitura eu gostei muitíssimo de acompanhar as notas. Se você gosta de nota de rodapé, deleite-se, porque elas são de fato muito ricas e trazem informações históricas muito interessantes. Então ajuda muito, se a gente não domina muito a história da França, entender, né, para entender os conflitos, entender o contexto de muitas coisas, entender quem são as personagens históricas que estão sendo citadas. As notas ajudam muito a ambientar todo esse contexto, é realmente muito útil. E aí vejam que os capítulos eles são sempre mais ou menos de um tamanho semelhante, porque eram esses capítulos que eram publicados lá no folhetim que a gente comentava, né? E essa publicação se deu entre março e julho de 1844. Então isso gerava nas pessoas sempre aquela ansiedade assim pelo próximo. É muito interessante também, vocês vão se sentir, se você ainda não leu esse livro, você vai se sentir dentro de uma série da Netflix, sem dúvida, porque é uma sucessão de acontecimentos, é fascinante. Vejam que ele não era tão curto, né? Os capítulos eles têm uma certa quantidade de páginas razoável. Aqui na nossa edição depende bastante das notas de rodapé, mas acaba girando em torno de 10 a 15 páginas por capítulo. E vejam que, às vezes um pouquinho mais, né? Enfim, tem uma certa variação. Vai ter uma variação de notas, também de ilustrações, enfim, né? Própria da diagramação. Mas vejam que não eram capítulos tão curtos assim, né? Eles então tinham um certo tamanho bem considerável, mas eles eram feitos para que eles cativassem o público que estava lendo, né? Para que o público quisesse comprar o próximo jornal para continuar a história. Então eles sempre vão ter reviravoltas, todo capítulo vai ter alguma reviravolta, vai ter algum acontecimento novo, alguma novidade, e vai ter um término de capítulo que deixa alguma questão suspensa, pronta para iniciar o próximo capítulo. Esses ganchos narrativos que hoje são próprios das séries, das telenovelas, inclusive. A gente nem precisa pensar só nas séries de Netflix e outros grandes streamings hoje. A gente pode pensar lá nas telenovelas que a gente já assistia lá nos anos 80, 90, em que já tem essa mesma técnica de terminar o capítulo naquele momento naquele clímax, naquele momento que todo mundo quer saber o que acontece. É ali que termina o capítulo, porque a gente precisa acessar o próximo capítulo, ver o próximo capítulo e descobrir o que vai acontecer. Isso, enfim, é algo que se mantém unanimemente em todas as produções seriadas nesse formato. Seja isso novela, telenovela, radionovela, todos os formatos e agora, né, nas séries aí que nós temos mais atuais. E é um formato que está aqui, esse aqui é o avô do streaming, o avô da telenovela, porque é o formato que nós temos aqui. Então, cada capítulo vai ter uma série de acontecimentos. São múltiplas tramas que vão correndo em paralelo. Isso, inclusive, é uma habilidade que o Dumas tem que é fascinante, porque a gente vai ter os planos do Richelieu, o segredo da rainha, a ambição de D'Artagnan, o passado sombrio dos mosqueteiros, as manobras de uma outra personagem que aparece aqui, que é a Milady de Winter. E todos eles vão avançando em velocidades diferentes até convergirem de fato nos momentos de maior tensão. Outra coisa que é muito interessante aqui são os diálogos, que são curtos, são ágeis, são bem humorados e trazem muito dessa veia teatral do Dumas, que também foi aí um exímio dramaturgo, e a gente percebe isso aqui, e eu separei alguns trechos pra gente ver. O primeiro trecho que a gente vai dar uma olhadinha é esse trecho aqui, que é a despedida do D'Artagnan. Ele tá lá na Gasconha, e aí o pai dele vai então despedi-lo, vai dar alguns conselhos para ele, e esses conselhos vão nos dizer um pouco de quem é o D'Artagnan, porque ele já aparece nas primeiras páginas como o jovem impetuoso que ele vai se manter até o final do livro, e isso de fato está aqui muito nítido nos conselhos do pai. Vejam só, agora eu tô olhando aqui página 21, primeiro capítulo. O pai vai dizer assim pro D'Artagnan: sois moço, deveis ser valente por duas razões. A primeira é que sois gascão, então aqui tem essa coisa da origem, né, da Gasconha, desse orgulho da origem dele. E a segunda é que sois meu filho. Não temais as oportunidades e ide atrás das aventuras. Eu vos fiz aprender a manejar a espada.
tendes jarretes de ferro e punho de aço. Batei-vos por qualquer pretexto. Batei-vos ainda mais porque os duelos estão proibidos e, por conseguinte, é duplamente corajoso bater-se. Meu filho, só tenho para vos dar 15 escudos, meu cavalo e os conselhos que acabastes de ouvir. Vossa mãe acrescentará a receita de certo bálsamo que aprendeu com uma boêmia e que tem a virtude milagrosa de curar quaisquer feridas que não sejam as tocantes ao coração. Tirai proveito de tudo e tende vida longa e feliz. E aí são as palavras do pai antes do D'Artagnan partir para Paris. Depois também vai ter a narração dele se despedindo da mãe, que é inclusive muito bonita, bastante tocante. Mas o que eu acho muito legal nesse trecho é que a gente já consegue perceber a índole do D'Artagnan pela criação dele. Porque é isso aí, o pai diz com todas as letras, vai brigar, briga bastante. E se tiver duelo, tanto melhor, porque o duelo é proibido, então aí tu é duplamente corajoso, porque tá fazendo algo que é proibido. Vejam só, né? Isso é de fato uma característica muito marcante do D'Artagnan aqui desde o início da história. E os duelos, eles são assim, toda hora vai ter duelo, sempre vai ter um duelo nessa história. Ao longo das 800 páginas, se você gosta de ler narrativas de duelo, você vai com certeza estar com isso garantido, porque temos sim muitos duelos ao longo da história e temos também muito humor, de uma forma assim quase cinematográfica. Os diálogos são bem humorados, a narrativa é bem humorada, o narrador, que é um narrador onisciente, é um narrador bem humorado, então a gente tem aqui um tom de leitura que é muito prazeroso, muito gostoso. Então vejam nesse próximo trecho aqui, bom, o D'Artagnan então ele sai lá da Gasconha, ele empreende esse caminho. Tem inclusive esse trecho aqui que eu achei muito interessante, porque o nosso narrador, ele compara o D'Artagnan com o Cervantes, com Don Quixote, né, o herói de Cervantes. E acho, assim, é cômico pensar, né, Don Quixote tomava os moinhos de vento por gigantes e os canéis por exércitos, D'Artagnan tomava todo sorriso por insulto e todo olhar por provocação. Ele faz um paralelo aí entre o Don Quixote e o D'Artagnan, claro que dadas as devidas proporções, né, mas D'Artagnan então acaba também assumindo um pouco esse aspecto de meio louco, assim, meio exagerado, como o Don Quixote também seria, né? Então, aqui um ponto de intertextualidade bem interessante. E, bom, lá na página 23, a gente vai ter a primeira confusão que o D'Artagnan se mete, então. Ele leva ao pé da letra o conselho do pai, ele está indo em direção a Paris, é um caminho bem longo, porque a gente está falando de que ele sai da Gasconha no sudoeste e vai até Paris, que é centro-norte da França, então ele vai passar aí por um longo e extenso caminho, e nesse meio do caminho ele vai parar numa estalagem. Essa estalagem tem um homem nobre ali, que tá, enfim, falando mal do cavalo dele. E ele fica muito irritado que aquele homem tá criticando o cavalo dele, e aí ele, enfim, vai pra briga, né? Ele quer entender o que aconteceu. E aí ele vai, inclusive, provocar. E nós temos uma série de diálogos de provocação aqui que são muito legais de ler. Vejam, esse aqui, por exemplo, ele vai até esse homem, então, ele se ensaia pra ser um pouco mais polido, não se aguenta mesmo, explode, chega lá e já chega com tudo assim provocando, né? Então temos lá: "O senhor aí!", exclamou. "Ei, meu senhor, que vos escondeis atrás dessa folha de janela?" Eu estou falando convosco. Contai-me um pouco do que estáis rindo e aí vamos poder rir juntos." Ele estava rindo do D'Artagnan, no caso, né? E do cavalinho do D'Artagnan, que era meio pangarezinho mesmo. E aí temos a continuação, né? O fidalgo ergueu lentamente o olhar da montaria para o cavaleiro, como se tivesse precisado de certo tempo para compreender que era a ele que dirigia uma repreensão tão esquisita. Porque o D'Artagnan também é um homem meio sem modos, ele não tem essas maneiras da capital, né? Ele vem de uma cidade do interior em que não se tinha uma polidez à qual as pessoas estão acostumadas lá em Paris. Então, esse também é um choque que aparece com frequência. Esse choque de comportamento do D'Artagnan ser meio sem modos, meio sem esses finos modos, né, de classes mais altas, porque ele, afinal, era de uma família simples, de um lugar simples, com poucos recursos. E aí ele, então, esse homem misterioso vai responder para o D'Artagnan: "Não estou falando convosco, meu senhor, mas eu estou falando convosco", bradou o rapaz, exasperado com aquela mistura de insolência e boas maneiras, de compostura e desdém. E também tem essa coisa, né, de as boas maneiras ácidas da capital, e ele também tem esse estranhamento de comportamento. Bom, e eles ficam nessa discussão até que o D'Artagnan, a gente não vai ler todo o trecho, mas é um trecho muito divertido, o D'Artagnan fica muito bravo, e aí ele provoca, tira a espada, porque ele já quer lutar mesmo com esse homem aí misterioso. Depois nós vamos descobrir que, na verdade, esse homem é Rochefort,
um aliado do cardeal Richelieu, que trabalha para o cardeal Richelieu. Então eles vão se encontrar ainda muitas vezes ao longo dessa história. Mas aqui a gente ainda não sabe disso, a gente só sabe que é um homem meio suspeito que fica sabendo que o D'Artagnan recebeu uma carta do pai de recomendação para Monsieur de Tréville, que é o chefe dos mosqueteiros, e ele rouba essa carta. Então, enfim, o D'Artagnan ele é obrigado a ir a Paris sem nenhuma recomendação, apenas com a cara e a coragem, como a gente diz, e torcendo então para que o Monsieur e Tréville acredite na história dele e acredite que ele é quem ele diz ser. Afinal, ele não tem nenhuma garantia disso. E o aceite como um mosqueteiro. Então aqui o D'Artagnan ele fica totalmente à mercê da sua própria sorte por causa desse gesto. Aqui nós temos inclusive, né, esse gesto aí de roubo do Rochefort. Esse é um momento muito importante da narrativa e é por isso que eu também separei ele para ler aqui com vocês, porque não só um momento em que nós temos essa representação cômica do temperamento do D'Artagnan, mas também porque é o momento em que ele vai conhecer o Rochefort e a Milady. E esses dois personagens são personagens-chave para o desenrolar de todo o restante da história até o final. Só lá no finalzinho a gente vai ter o desfecho, principalmente do destino da Milady, e também o desfecho dos dois, que é bastante surpreendente. Então, esse é um ponto da história, na abertura, que já vai deixar suspenso, né, essa trama suspensa, para que ela vá se desenvolvendo e desenrolando ao longo da história. Bom, aí o D'Artagnan vai, de fato, chegar a Paris, vai se encontrar com o Monsieur de Tréville, que inclusive temos aqui, eu separei também um trechinho breve para a gente conversar um pouquinho sobre o Monsieur de Tréville, para que a gente entenda um pouquinho quem ele é, né? Ele acaba sendo, digamos que uma espécie de padrinho do D'Artagnan, então ele é também um personagem com uma importância bastante considerável aqui no romance, e aí ele é essa perfeita representação da fidelidade ao rei, né? Por mais que ele convença o rei a seu favor, né, e consiga, digamos que levar o rei assim, manipulá-lo até um pouco de certa maneira, ele é muito fiel ao rei, né? Ele é fiel à coroa. Então ele também encarna bastante essa posição assim de fiel ao rei, de chefe dos mosqueteiros, de exemplo para o D'Artagnan. Acaba sendo assim uma espécie de figura paterna para ele ao longo da história, o tempo todo, né? Ele é aquele que protege bastante o D'Artagnan, que aposta nele, que confia nele, enfim. Então, para vocês terem uma ideia aqui de quem seria Tréville, né? Tréville era um desses últimos, era um daqueles raros organismos que tem a inteligência obediente como a de mastim, a bravura cega, a mirada rápida, a mão sempre pronta e que possuem olhos tão somente para ver se o rei está descontente com alguém e a mão tão somente para golpear esse molesto alguém, sendo assim um besme, um mauvais, um portrait de mer, um vitry. Bom, e aí temos o restante da narrativa. E aqui, lá na página 39, a gente tem uma outra questão sobre os mosqueteiros em si. Às vezes, olhando as representações, as gravuras, inclusive até mesmo as adaptações cinematográficas, a gente tem essa ideia dos mosqueteiros como uma guarda real muito educada, muito controlada, muito culta, muito elevada. Mas, na verdade, a gente tem, inclusive aqui no livro, uma representação aqui com todas as letras de quem eram os reais mosqueteiros. Eles estavam muito mais inclinados a fazer aí bagunça e arruaça por Paris do que propriamente manter a ordem. Eles que eram a guarda pessoal do rei. Então, isso também fica expresso aqui na história, e isso a gente pode dizer que de fato tinha assim uma fidelidade histórica mais aproximada, porque de fato os mosqueteiros, por mais que sejam essas figuras tão fascinantes na ficção, na vida real tinham essas discordâncias, né, esses contrastes. Aqui também, o Dumas faz questão de fazer com que todos os seus mosqueteiros sejam assim, tenham esses contrastes, essas incoerências internas, sejam muito leais, mas ao mesmo tempo desonestos em alguns momentos, né, tenham esses contrastes de comportamento. Vejam só, quem eram os mosqueteiros? Pelas palavras do narrador de Os Três Mosqueteiros. Desleixados, ébrios, enfesados, os mosqueteiros do rei, ou melhor, de Monsieur de Tréville, espalhavam-se pelas tavernas, passeios públicos e casas de jogo, berrando muito e retorcendo os bigodes, fazendo as espadas tilintarem ruidosamente, trombando com muito gosto nos guardas do senhor cardeal quando lhes apareciam pela frente. Depois desembainhando as espadas no meio da rua com 1000 gracejos, sendo mortos às vezes, mas tendo nesse caso a certeza de que seriam pranteados e vingados. E com frequência matando, e tendo então a certeza de que não mofariam na cadeia, pois Monsieur de Tréville estava lá
para acudir. E tem muito essa ideia de que eles são praticamente intocáveis, né? De que do ponto de vista da punição, eles acabam ficando, digamos que, acima da população em geral nesse quesito. Então, aqui na história e também na história real, há sim uma certa liberdade para fazer delinquências, vamos pensar assim, né? Então a gente tem aqui personagens muito interessantes, porque não são só os bons mocinhos que estão ali fazendo tudo certinho, mas também não são vilões totalmente, são personagens bastante profundas do ponto de vista da história. E o Dumas faz questão de colocar essa representação nos seus mosqueteiros, né? Então a gente tem aqui no capítulo 4 o momento, bom, na verdade o D'Artagnan conhece os 3 mosqueteiros no capítulo 3 já, mas aqui no capítulo 4 a gente vê a briga que ele arranja com os 3. Ele acaba marcando um duelo com cada um deles, com o Athos, o Porthos e o Aramis, porque enfim, esse capítulo 4 é de fato um dos mais divertidos da história, porque ele vai batendo em um, batendo em outro, esbarrando no outro, e é como se ele tivesse assim numa autêntica cena lá dos Trapalhões, do Mr. Bean. É muito, muito divertido mesmo, assim, de dar risada lendo assim como a gente vê as ações se desenrolando. Bom, ele primeiro bate no Athos, né? Então o Athos é o aristocrata, é o homem mais velho, é o mosqueteiro mais introspectivo, mais sério, tem um passado aí que o atormenta, enfim, toda uma questão, assim, o Athos é um personagem bem interessante. E aí nós temos lá, né, furioso D'Artagnan atravessar a antessala em 3 pulos, ele está indo atrás do Rochefort, que ele viu pela janela. Então ele sai lá da sala onde ele estava e aí vai em direção ao Rochefort na rua, mas no meio do caminho estava Athos ferido e aí ele então se esbarra, né? Então estava arremetendo para a escadaria que ele esperava descer de 4 em 4 degraus, quando nessa correria deu com a cabeça num mosqueteiro que saía das dependências de Messier de Treville por uma porta lateral e que D'Artagnan, acertando-o no ombro com a testa, fez soltar um grito, ou melhor, um urro. D'Artagnan bate com a cabeça no ombro machucado do Athos. Desculpai-me, disse D'Artagnan, tentando retomar a carreira, mas estou com pressa. E aí ele segue caminho, o Athos fica muito bravo com ele e eles acabam então marcando um duelo. Depois ele segue caminho, chega até a escadaria. No portão da rua, Porthos conversava com um soldado, que estava de guarda. Entre os 2 interlocutores havia uma distância de justamente um homem. D'Artagnan achou que aquele espaço seria suficiente e arremeteu para passar como uma flecha entre os 2. Só que D'Artagnan não contara com o vento. Quando ia passar, a ventania inflou a comprida capa de Porthos e D'Artagnan deu de cara com ela. Porthos provavelmente tinha motivos para não abandonar aquela parte essencial da sua vestimenta, pois, em vez de ter deixado a capa ir-se, ele a puxou de maneira que D'Artagnan se enrolou no veludo por um movimento de rotação que a resistência do obstinado Porthos explicava. E aí, enfim, toda uma questão com a roupa dele e os 2 aí enrolados. A gente tem uma cena digna dos Trapalhões, vocês não acham? O Porthos fica muito bravo com D'Artagnan e eles marcam um duelo para se vingar, né, para resolver as contas. Depois ele vê o Aramis lá longe, conversando com um outro nobre, enfim, ali na rua, e ele resolve então ter uma atitude educada, vai até o Aramis, vê que tem um lenço no chão e entrega o lenço para o Aramis. Acontece que ele acaba colocando o Aramis numa saia muito justa, porque era um lenço ali com um brasão e tal, que poderia indicar uma amante. E aí o Aramis fica muito incomodado com essa situação, porque afinal ele tinha toda uma questão ali. O Aramis é o personagem que tem essa ligação com o clero, então ele tem esse dilema se ele vai ser padre, se ele vai ser mosqueteiro. Ele fica muito incomodado com essa insinuação e, enfim, depois ele vai lá pedir desculpa pro Aramis, o Aramis não aceita muito bem as desculpas, e aí o D'Artagnan fica bravo mesmo, né? Então, quem que é esse cara aí pra querer me humilhar? Basicamente é isso, né? E já arranja outra briga, e eles acabam marcando um duelo também, que é o que vai acontecer em algumas páginas depois. Vejam, um capítulo, ele tem esse contato com os 3 mosqueteiros e marca um duelo com cada um deles individualmente. Depois eles vão lá para fazer de fato o duelo, e aí acontece um outro ponto da história que é muito interessante, porque eles estão lá prontos para duelarem. O Athos seria o primeiro a ter o direito de duelar. Eles eram muito amigos, então estavam os 3 ali como testemunha um do outro para duelarem com D'Artagnan. E aqui surgem os guardas do cardeal Richelieu. Então existe um conflito muito grande entre os mosqueteiros e os guardas do cardeal. E eles, enfim, descobrem que os mosqueteiros estão lá duelando, não se pode duelar, toda uma questão aí. E o D'Artagnan então se mete na briga
e acaba ferindo um dos principais guardas do cardeal. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é para esse trechinho, que é o trecho que a gente vê o coração do D'Artagnan. O D'Artagnan chega, não é um mosqueteiro, se mete ali no meio dos mosqueteiros, mas não é de fato. Ele, inclusive, era muito jovem nessa época, ele tinha menos de 20 anos, quando ele entra aqui nessa empreitada toda. E aí nós vamos ver, aqui na página 84, olhem só. O guarda, então, diz, né, pro D'Artagnan ir embora, né, porque ele não é um mosqueteiro, então ele que não se meta na confusão. Senhores, se me permitis, retificarei um pouco vossas palavras. Dissestes que éreis somente 3, mas a mim parece que somos 4, disse o D'Artagnan. Ele está se incluindo aí na briga. Mas não sois um dos nossos, disse Porthos. É verdade, não tenho a farda, respondeu D'Artagnan, mas tenho a alma. Meu coração é mosqueteiro, senhor. É um sentimento forte e ele me impele. E aí a gente vê esse D'Artagnan sempre impetuoso, corajoso e fazendo de tudo para de fato ser oficialmente um mosqueteiro, né? Então aqui a gente tem esse ponto bem importante da história, muito importante para a construção do grupo e também é um dos pontos narrativos mais importantes, porque é o primeiro momento em que a gente vai ver os 4 juntos, lutando juntos como grupo, como amigos quase, como de fato eles vão se tornar. Essa é a luta que faz com que eles se tornem amigos. Então, de 3 homens bravos que queriam duelar com D'Artagnan e fazê-lo, inclusive talvez até morrer, eles saem dessa briga aqui, amigos, muito amigos. E a gente tem inclusive essa famosa ilustração dos 4 juntos, né? Eles saem aí então cantando, felizes pela vitória que eles tiveram em relação aos guardas do cardeal. E aí o D'Artagnan, ele está oficialmente se incorporando ao grupo, né? Por mais que ainda não seja um mosqueteiro como ele gostaria. Então vejam, esses pontos que nós vimos até agora são pontos muito chaves para a narrativa. Obviamente vocês estão vendo o tamanho das páginas que nós temos aqui, então a gente não vai passar por toda a história, por mais que fosse muito prazeroso fazer isso com vocês, mas isso precisaria ser uma grande série de vídeos para dar conta de todos os acontecimentos desse livro aqui, que são muitos. Mas a gente pode ver juntos, né, tanto esses episódios que já passamos, quanto os próximos que estão vindo aí, para entender melhor a estrutura do livro e essa chave narrativa que nós temos nele. Quando a gente fala do rei, a gente também vê uma representação muito interessante. Eu separei esse trecho da página 90, que nos ajuda a perceber bastante dessa personalidade do rei. Vejam só. Esse diálogo aqui é um diálogo que demonstra muito como o rei é suscetível às críticas, aqui, né, na representação do Dumas. Ele é suscetível às críticas, ele é facilmente manipulável por aqueles homens de confiança em quem ele realmente aí tem o seu apreço, que é o caso do Capitão Tréville. Aqui, por exemplo, houve aquela briga, então, entre os mosqueteiros e os guardas do cardeal. Eles têm uma disputa muito grande porque o próprio rei tinha essa disputa aí com o cardeal Richelieu por questão de poder. Então eles são, digamos que, inimigos, os mosqueteiros e os guardas do cardeal. E aqui a gente vê o rei, então, reclamando, né? O cardeal Richelieu foi conversar com o rei Luís XIII sobre a conduta dos mosqueteiros e aparece, então, esse momento em que ele reclama para o capitão Tréville sobre os seus mosqueteiros. Vinde cá, senhor capitão, vinde que vos dou uma bronca. Acaso estáis sabendo que sua eminência veio queixar-se de vossos mosqueteiros? Sua eminência, o cardeal Richelieu. E que o fez com uma perturbação tal que esta noite teve de se excusar porque ficou doente? Ah, mas esses vossos mosqueteiros são demônios encarnados, são carne de forca, ora se são. Então o rei aqui super incomodado, desgostoso com os mosqueteiros. E aí um diálogo aqui do Tréville, que ele vai argumentando, vai trazendo as questões, vai definindo os mosqueteiros. E por fim o rei acaba depois mudando de ideia e inclusive chamando o Tréville e os mosqueteiros para conversar com ele. Então aqui também a gente tem essa construção muito interessante do rei Luís XIII. E inclusive do cardeal, né? A gente vai ter depois um momento em que ele realmente aparece, que ele fala, enfim, que a gente tem aí o personagem em si, e não só esse ouvir dizer do personagem, mas é um homem muito inteligente, muito respeitado por todos pela sua astúcia. Ele já vai lá e já dá uma reclamada pro rei para justamente colocar os mosqueteiros como inimigos. E bom, a história vai ter vários acontecimentos, vários desenrolares, e é somente aqui na página 145 que a gente vai ver finalmente o tema mais famoso de toda a literatura, o lema mais famoso de toda a literatura. Então nós vamos ter lá eles resolvendo uma questão ali de uma ajudante da rainha, a Constance, que inclusive é uma personagem muito importante para a história.
o primeiro amor do D'Artagnan, e a Constance então desaparece, e eles resolvem ir atrás dela, descobrir o que está acontecendo, e eles então, definem que vão agir sempre juntos, que vão ter essa dinâmica de fato de lema, de grupo, de lealdade mútua, um pacto de amizade de fato, que é o que a gente tem aqui no capítulo 9, com esse surgimento do lema. E agora, senhores, disse D'Artagnan, sem ter se dado ao trabalho de explicar sua conduta a Porthos. Todos por um e um por todos é nosso lema, não? Mas, disse Porthos, estende a mão e jura, bradaram ao mesmo tempo Athos e Aramis. Vencido pelo exemplo, Porthos, praguejando baixinho, estendeu a mão e os 4 amigos repetiram a uma só voz a fórmula ditada por D'Artagnan. Todos por um e um por todos. Aqui temos então o famoso lema. Vejam que 2 coisas que quero comentar com vocês. Primeiro, o D'Artagnan recém chegou, é um rapazote de 20 anos e está aí liderando os mosqueteiros, né? Então o D'Artagnan é de fato um homem de fibra e de personalidade. É um personagem aqui que vai ser o protagonista, o grande protagonista da história, sem dúvida. E o lema, em francês, ele é, na verdade, tous pour un pour tous. Então ele tem essa estrutura que o Mário optou por seguir, o nosso tradutor, todos por um e um por todos. Mas a gente sabe que a estrutura mais popular e conhecida é ao contrário, né? Um por todos e todos por um. Então aqui a gente tem esse detalhe de tradução que é interessante. Inclusive, muitas vezes nem os próprios franceses sabem que o original é ao contrário, né? Eles às vezes também imaginam que o original é un pour tous pour un. É uma questão aí interessante. Bom, seguindo um pouco a nossa história, então, a gente vai ter também um momento aqui bastante importante para a história, que é a primeira declaração de amor do D'Artagnan. Então, eu, romântica que sou, selecionei para nós lermos juntos esse trechinho, em que nós temos aí o D'Artagnan. Ele, na verdade, se apaixona, a gente pode dizer que ele se apaixona, assim, pela Constance, que é a esposa do Monsieur, vocês me perdoem a pronúncia, eu acredito que seja Bonacieux, não sei exatamente como se pronuncia o sobrenome dela. Ela é então a criada principal da rainha Ana de Áustria, e ela está sempre metida nas conspirações. Então ela é, digamos que a ajudante aí da rainha para se encontrar com o Duque de Buckingham. Enfim, ela está por trás aí de muitos auxílios, ela é muito fiel à rainha. E o D'Artagnan vê ela numa rua meio deserta num dia, percebe que ela está tramando alguma coisa, vai atrás dela. Antes disso já tinha acontecido ali o episódio dela ter sido raptada, toda uma questão que aconteceu. E aí, enfim, eles vão conversar sobre isso. Agora, antes da declaração, esse trechinho aqui, antes que eu me esqueça, esse trechinho aqui é muito legal, olhem só. Olhem como o narrador é bem-humorado. O narrador dos Três Mosqueteiros vai nos dizer assim. Há um comentário de que o marido da Constance, ele está na prisão e que o D'Artagnan não está pensando muito nisso. O D'Artagnan se esqueceu dessa história, deixa o homem lá na prisão, né? Porque afinal ele queria muito a esposa do preso, né? E aí então o narrador diz: entretanto, que nossos leitores fiquem sossegados. Se D'Artagnan esqueceu ou faz de conta que esqueceu o senhorio, nós não o esquecemos e sabemos onde está, mas por ora façamos como o Gascão apaixonado. Mais tarde voltaremos ao digno capelista. Capelista, então, é outra forma de chamar o marido da Constance, que é, inclusive, o dono do edifício onde o D'Artagnan mora. O D'Artagnan é inquilino dele. Enfim, muitas nuances da história aqui pra gente resumir apenas nesse vídeo. Mas aí eles se encontram, o D'Artagnan vai atrás dela, existe aí, né, ele, enfim, pega ela ali num determinado momento. Eles têm esses diálogos que são muito divertidos. Vejam só isso aqui, vejam se isso aqui não é praticamente uma peça teatral, né? A gente tem aqui um dos ouros do Dumas, que é, sem dúvida, a construção dos diálogos, que são muitíssimo divertidos, muito divertidos. Eles vão conversando, ela fica muito surpresa ao encontrar ele ali na rua, enfim, ele começa a conversar com ela sobre o que está acontecendo, etc. Digamos que querer saber o que ela estava fazendo ali, e aí ele começa então a elogiá-la, né? O D'Artagnan é muito galante. Cara, Madame Bonacieux, sois encantadora, mas ao mesmo tempo sois a mulher mais misteriosa. E com isso saiu perdendo? Não, pelo contrário, sois adorável. E aí eles continuam
continuam com esse jogo aí de flerte e declaração, enfim, até que lá num determinado momento, né, na conversa, que é longa, nós não vamos ler tudo, mas se você já leu, sabe bem a diversão desse capítulo. E aí nós lemos lá: se eu pudesse deixar meu coração a descoberto para vós, disse D'Artagnan, veríeis nele tanta curiosidade que ficaríeis com pena de mim, e tanto amor que satisfaríeis minha curiosidade na mesmíssima hora. Não tendes nada a temer de quem vos ama. Opa, a declaração aqui com todas as letras. Começastes bem depressa a falar de amor, disse a moça balançando negativamente a cabeça. É porque o amor me veio depressa e me veio pela primeira vez, e porque não tenho nem 20 anos. E aí eles seguem conversando, né, um pouco mais sobre as questões aí da Constância. O fim da Constância não vai ser dos melhores, mas eu não vou poder dizer para vocês, porque eu acho que eu vou estragar a leitura, então a gente não vai descobrir aqui nesse vídeo qual é o fim da Constância. E se eles realmente chegam a ficar juntos, o D'Artagnan e a Constância. Isso é uma coisa que vocês vão ter que descobrir na leitura. Outro ponto muito importante aqui da história é o ponto em que os 4 mosqueteiros se separam. Eles vão vivendo uma sucessão de aventuras. Uma dessas aventuras é o resgate de algumas joias, né, que o rei Luís XIII tinha dado para sua esposa Ana, e a Ana, então a rainha Ana, deu de presente ao duque de Buckingham essas joias, que eram umas agulhetas com diamantes, supostamente, né, aqui na história, na criação. E aí, bom, o cardeal fica sabendo desse presente, ele então convence o rei Luís a pedir para que a rainha use aquelas joias numa determinada ocasião, mas as joias não estão mais com ela. E para que o rei não descubra a traição dela, então os 4 mosqueteiros são enviados a Londres para resgatar essas joias. Então eles vão ali atrás das joias da rainha. E aí existe toda uma sucessão de acontecimentos e eles se separam. Aqui já estou na página 278, que é quando eles se separam pela primeira vez. Um episódio em que o Porthos, ele briga por uma bobagem com um homem lá no meio da estrada e, bom, ele fica para duelar com esse homem e os 3 amigos seguem, mas ao final eles vão de fato se separando, então tem uma separação. Primeiro vai o Porthos, depois vai ficar o Athos, o Aramis e por fim o D'Artagnan acaba ficando sozinho e aí ele é o encarregado de ir até Londres, consegue chegar lá, consegue encontrar as joias com o Duque de Buckingham, mas chegando lá, existe também um problema bem grande, que é o seguinte: eles se dão conta de que faltam 2 agulhetas lá na caixinha de joias. Isso significa que isso também poderia levantar a suspeita do rei. Então é preciso que, urgentemente, por causa do prazo, eles consigam fazer 2 cópias das agulhetas que estão faltando, que foram roubadas por ordem do cardeal Richelieu. Enfim, vocês veem que a trama é longa, né? A trama é longa, a história é cheia de reviravoltas e tem bastante nuance aqui que vai se entrelaçando para que a gente de fato chegue até esses pontos de clímax, assim, esses pontos mais tensos da história. Bom, aqui é um trechinho desse momento, então, né, em que o Duque de Buckingham se dá conta de que as agulhetas foram roubadas. Então temos ali: vede, disse-lhe, tirando do cofre um gordo emaranhado de fita azul, todo resplandecente de diamantes. Cá estão as preciosas agulhetas com as quais eu tinha jurado ser enterrado. Foi a rainha quem me deu, é a rainha quem as toma de volta. Seja feita a vontade dela em todas as coisas, tal qual a de Deus. A seguir, pôs-se a beijar uma por uma daquelas agulhetas de que precisava agora se separar. De repente deu um grito terrível. O que tendes, milord? Perguntou D'Artagnan preocupado. O que aconteceu? Aconteceu que agora está tudo perdido, exclamou Buckingham, ficando pálido como um transpassado. Estão faltando 2 agulhetas, ficaram só 10. Foi milord que as perdeu ou achais que as roubaram? Roubaram sim, respondeu o duque, e o cardeal é o mandante. Vede aqui, as fitas com que estavam atadas foram cortadas com tesoura. Oh, é aquele momento do capítulo em que todos vão ficar embasbacados com o final dessa aventura e esse revés da história. E aí eles então associam o roubo à Condessa de Winter, também conhecida aqui na história como Milady, que vai ter um papel muito importante na história. Basicamente, a segunda metade do livro é toda centrada na Milady e o quanto ela vai manipulando diversas pessoas a mando do cardeal Richelieu para prejudicar a rainha e para também, consequentemente, prejudicar o rei Luís XIII. E os 3 mosqueteiros, 4 na verdade, vão ser esses agentes essenciais para manter
o reino para manter essas relações e para defender os interesses da rainha e do rei Luís XIII. Então, é uma personagem que depois vai ter um fim bastante trágico e que é uma personagem que por si só valeria uma análise somente, né? Uma mulher muito instigante. Vou dar um spoiler só para vocês da Milady, porque eu não quero estragar a leitura, é por isso que vocês podem ver que eu não separei mais nada daqui para frente, porque esse livro é tão legal de ler que eu não quero que vocês não leiam, eu quero que vocês leiam. Então eu não separei muitos spoilers, porque eu acho que eles são a graça da história, é a parte mais legal. Um spoiler apenas nós teremos, que é a relação da Milady com o Athos. Depois que o D'Artagnan consegue recuperar as joias, consegue levar elas até a rainha então usa finalmente as joias nessa ocasião. O cardeal Richelieu não tem mais o que falar, porque todo o plano dele foi por água abaixo e ele não conseguiu o que ele queria, que era revelar a traição da rainha ao rei, toda essa artimanha política. O D'Artagnan então volta para recuperar os 3 amigos, porque os 3 amigos eles ficaram no caminho e não voltaram mais para Paris. E aí ele vai um por um atrás deles para descobrir o que aconteceu de cada um. E quando ele encontra o Athos ele tá trancado numa adega. Teve uma confusão, ele se trancou na adega, tá lá comendo presunto, tomando um monte de vinho, totalmente bêbado. Ele consegue salvar o Athos, tirar o Athos dali, mas ele tá, enfim, tá ébrio, como diz aqui a linguagem do Dumas. E aí é nesse momento que o Athos finalmente revela os grandes segredos que ele tem, que é o fato da esposa dele, né? E aí ele começa então a narrar como se fosse a história de um amigo, e aqui nesse trecho a gente vai ter então essa narração do que aconteceu com o Athos. Estou já na página 406, o momento em que nós vamos descobrir que o Athos, na verdade, foi casado com a Milady de Winter. Ele pensou que ela já estava morta, mas na realidade não. Ela não estava morta. E aí ele conta essa trágica história, né? Enfim, é um trecho grande para que nós leiamos agora, mas resumidamente, nós vamos descobrir que o Athos, ele então se casa com uma jovem mulher que ele se apaixonou, encantadora, belíssima, mas que ela, enfim, não tinha muita informação de quem ela era, do passado dela, e depois ele acaba descobrindo que ela tinha uma marca, uma flor de lis, feita a ferro, que era a marca das prostitutas. E aí ele se dá conta de que ela tinha, então, essa condenação, era uma criminosa condenada. E aí, gente, tem umas coisas na história que são inclusive chocantes, assim, inclusive do tratamento da mulher, que é um ponto a ser pensado com as histórias do Dumas, né? Porque vejam, o Athos ele fica tão louco com essa história do passado da esposa que ele perde a cabeça e a enforca. Ele enforca a própria esposa. É uma história pesadíssima. E o que acontece é que ele pensou que ela de fato estava morta, mas na verdade não. Ela sobrevive, ela se disfarça e aí ela retorna inclusive à nobreza, mas não com o seu nome verdadeiro. Ela retorna como a Milady de Winter, que é essa personagem lindíssima que vai acabar inclusive seduzindo o D'Artagnan. Outro spoiler, e agora chega de spoilers porque a parte mais legal fica aqui para a leitura de vocês. Mas esse é um ponto que eu não queria deixar de comentar por dois motivos. Primeiro porque, vejam que no início parece que é só uma narrativa de aventuras, que vai ter muitas reviravoltas e duelos e espada para lá e para cá, e parece ser um entretenimento mais superficial, mas conforme a história vai avançando, nós vamos nos aprofundando no aspecto psicológico dos personagens, principalmente dos 4 mosqueteiros. Então, isso vai ganhando uma densidade que não abre mão da narrativa deliciosa. A história ela permanece muito legal até o final, mas a gente vai tendo uma profundidade de reflexão que vai ficando assim deliciosamente combinada com essa narrativa cheia de reviravoltas e acontecimentos, mas a gente vai descobrindo a densidade desses personagens e eu acho isso uma das jogadas de mestre do Dumas, sem dúvida, porque ele consegue combinar um maravilhoso entretenimento, porque de fato o livro é muito prazeroso, junto com uma reflexão moral, uma densidade moral também muito interessante. Por quê? Quando a gente pensa nos 4 mosqueteiros, a gente vai pensar, digamos que quase numa representação social. O Athos é o aristocrata. Ele é aquele personagem que veio da nobreza, que tem um padrão de vida, de educação muito mais elevado do que o próprio D'Artagnan, por exemplo, mas que guarda toda essa complexidade moral também. E, claro, a gente está pensando no século XVII. Para nós hoje é algo totalmente escandaloso pensar em uma atitude como essa do Athos, né? Agora a gente precisa sair um pouco do anacronismo
e tentar pensar com a cabeça do século XVII, que na verdade é a narrativa do século XIX. Mas, enfim, pensar em toda a complexidade da sociedade da época e todas essas consequências. E a gente tem, então, todo esse dilema. Ele é, de fato, um personagem que depois fica muito amargurado, decepcionado. A vida dele praticamente acaba com aquele acontecimento, né? E o fato dele reconhecer isso pro D'Artagnan, ele faz isso bêbado. E depois ele não volta mais nesse assunto, né? Ele, inclusive, diz que não contou nada pro D'Artagnan depois que ele tem essa noite aí, que ele revela a verdade. Então a gente está diante de um personagem que vai ganhando, dos quatro, sem dúvida, ele vai ganhando uma densidade moral mais profunda, né? Mais pungente. Mas os outros também têm a sua parcela de interpretação muito importante. Por quê? Quando a gente pensa, por exemplo, no Porthos, o Porthos ele é a legítima representação da burguesia. E nós estamos falando de século XVII, 1600 e pouquinho, na ambientação histórica aqui. Então, a gente percebe esse panorama de reflexão que vai sair da Idade Média e a gente vai ter todo aquele processo aqui de consolidação da burguesia. E o Porthos vai encarnar essa caricatura burguesa desse homem que quer aparentar ter uma certa educação, um certo padrão, assim, um certo nível que ele não consegue sustentar. E esse é o principal dilema do Porthos, porque ele quer se vestir bem, ele é o mais belo, ele é aquele que está sempre muito preocupado com a aparência. E essa é uma crítica mordaz que a gente acaba observando aqui em relação à própria burguesia da época, não só século XVII, mas é claro que o Dumas está usando isso aqui para criticar a burguesia do século XIX. Podemos dizer que isso, inclusive, se mantém até hoje, né? Esse é um problema que ainda permanece. Esse excesso de preocupação com a aparência, essa tentativa de manter a aparência de algo que na verdade não é verdadeiro, porque o Porthos quer aparentar ser rico, ter uma boa classe social, uma boa condição, um bom acesso, mas ele na verdade, como os outros mosqueteiros, passa muita penúria, ele não tem meios independentes de se manter de fato. Os mosqueteiros não tinham uma boa remuneração para manter um padrão de vida adequado. Então, a saída dele é a amante, e é muito interessante como a gente percebe essas hipocrisias. O Porthos em si é um personagem muito divertido, ele é uma chave cômica muito importante para a história, mas a gente também consegue perceber que o humor aqui é usado também como uma crítica mordaz muito interessante. A gente vai ter também, por outro lado, o Aramis, que é essa, digamos que essa personificação do clero, porque o Aramis, por mais que seja um mosqueteiro, está o tempo inteiro nesse dilema de ser padre ou não, de estudar teologia, de manter o seu padrão, de seguir a sua vocação ou ser do mundo, ser um mosqueteiro, ter aí os seus casos, como ele tem seus casos com mulheres. E aí a gente percebe também essa representação, inclusive, do clero da época. Por mais que o Dumas não fosse a pessoa mais religiosa do mundo, eu penso que é muito interessante a representação que ele faz do Aramis, e inclusive o final que ele escolhe para o Aramis, que a gente não vai dizer exatamente qual é, mas que tem tudo a ver com essa concepção dele também em relação à representação do clero. Muitíssimo interessante. E o D'Artagnan, por sua vez, o D'Artagnan vai ser aquele jovem pobre que está buscando meios de ascender socialmente. E aqui, por mais que seja um romance histórico baseado no século XVII, a gente percebe um movimento que era muito presente no século XIX e que continua até hoje muito presente, né? Essa questão toda de classe social, de luta por ascender socialmente, por conseguir ficar mais rico, por ter acesso a mais coisas, a mais conforto, por ter mais reconhecimento. As coisas mudam, as classes mudam, mas certas coisas permanecem iguais, e esse, sem dúvida, é um ponto que permanece aqui. E por essas quatro chaves, a gente tem uma leitura social riquíssima do século XVII, do século XIX e, sem dúvida, do século XXI. E a gente tem todas essas coisas acontecendo nos Três Mosqueteiros. Agora, eu quero, para terminar a reflexão, pensar com você sobre alguns temas que a gente consegue perceber aqui no livro. O primeiro deles, obviamente, é a amizade e a lealdade. Isso é o que sustenta a amizade dos quatro mosqueteiros, né? O lema deles é o que sustenta tudo isso. Um por todos e todos por um vai estabelecer essa comunidade baseada única e exclusivamente na confiança que eles têm entre si, totalmente acima das instituições. Tanto é assim que eles vão sim cometer coisas ilegais, vão fazer coisas que não são autorizadas e vão sustentar uns aos outros, independentemente se o outro tem razão ou não. Eles têm uma lealdade incondicional, o que pode ser muito bom, mas também, muitas vezes, tem o seu lado moral
duvidoso, né? Então a gente tem também essa complexidade aqui em relação a esse aspecto da lealdade, dessa cumplicidade de amizade nos nos 4 mosqueteiros. Outra coisa que a gente vai ver também é a questão da honra, né? Vejam que os muitos duelos que eles têm por coisas totalmente bobas, hoje parecem totalmente bobas, mas que na época tem esse caráter, né, da honra, de que se alguém me ofende, a única forma de eu reparar essa ofensa é duelando pela minha honra e até as últimas consequências. Então a violência é uma chave de funcionamento dessa sociedade aqui, sim, e a gente sabe que isso também não é algo que ficou só lá no passado, infelizmente. Então a violência é um meio de reparação de honra, que é o que acontece muito aqui, e a história é muito guiada por isso. Então eles vão lá, eles duelam, eles se matam, eles, né, fazem diversas coisas que inclusive eram proibidas na França da época já, mas que são praticados, que são reconhecidos e que fazem com que os heróis também ganhem esse caráter tão ambíguo moralmente, porque eles condenam a lealdade, mas eles vão recorrer sistematicamente a essa violência, que é uma violência inclusive não regulada. Então é uma questão moral aí também que deixa um pouco mais complexa e robusta essa reflexão. Um terceiro aspecto que eu quero comentar também é a questão da política. Vejam que a política aqui nunca parece separada da vida privada, então a gente vai ter sempre a política atrelada a cartas, a presentes, a boatos, a relações. O Richelieu é um personagem que é muito importante nisso, porque ele transforma pessoas, principalmente a Milady, como peças estratégicas de um jogo maior, então a política já aparece como esse grande jogo de relações, de intrigas, como um gesto muito mais de astúcia e manipulação do que propriamente, né, essa questão de poder legítimo. E isso é interessante porque o poder está sempre muito atrelado a isso, né? A capacidade da manipulação ou a quem é mais esperto, infelizmente isso permanece. Então nós percebemos também como o Dumas vai colocando essas reflexões nessas camadas da história, e se a gente olha apenas para o aspecto político, a gente percebe isso também. Por mais que a história seja bem humorada, seja leve, seja prazerosa, a gente tem sim aqui uma questão de intriga de corte, de deslealdade, de desonestidade, de manipulação, de hipocrisia, de mentira, de falsidade e todos os outros sinônimos que a gente poderia trazer nesse aspecto. Um quarto ponto interessante é a questão da identidade. No livro, né, na história como um todo, a gente percebe que as roupas, os nomes, os títulos e inclusive os sinais no corpo, como é o caso da marca da Milady, da flor de lis no ombro que a gente comentou, são fundamentais como provas sociais da identidade que vão tanto esconder quanto revelar alguma coisa. Então aqui a aparência mais uma vez se confirma e ganha um aspecto bastante importante. No caso do dinheiro, o quinto aspecto que a gente pode pensar também é o aspecto do dinheiro. Tem tudo a ver com essa questão da aparência, né? Mas ainda assim, pensando isoladamente nele, a ideia do dinheiro, esse apadrinhamento e essa tentativa de ascensão social vão nos mostrar que, apesar do prestígio, inclusive do prestígio heróico, os mosqueteiros, eles vivem um grande dilema, porque eles dependem de recursos materiais que eles não têm. Eles dependem de caridade dos outros, basicamente. Eles não têm um salário que os sustente na vida que eles querem manter, de pagar criado, de pagar uma certa condição social. Então, eles acabam dependendo muito desse tipo de ações, favores, premiações que eles ganham aí dos nobres, que vão dar para eles aí algumas moedas, e eles vivem essa situação ambígua, em que ao mesmo tempo que eles aparecem como esses heróis que lutam, que são fiéis à coroa, eles não têm eles mesmos uma vida digna. E é muito interessante porque de fato na época esse era um dilema, né? Um mosqueteiro não conseguia manter um padrão de vida minimamente decente para constituir uma família. Então, essa é uma contradição que aparece também muito, muito latente no livro e que deixa essa dicotomia, né? Bom, então alguém que dá sua vida por algo heróico, a gente sabe que os mosqueteiros não faziam só isso, né? Mas tem o seu lado de dar algo por algo heróico, enfim, de se dedicar por isso, mas ao mesmo tempo eles não conseguem manter essa vida só pelas suas boas ações, eles acabam recorrendo a esses subterfúgios desonestos. Não que isso seja uma justificativa, mas isso é parte da complexidade da construção histórica que o Dumas consegue criar, que eu acho que é muito rico. E para finalizar,
É inevitável a gente comentar um pouco sobre as mulheres, sim, a gente tem 3 mulheres que são fundamentais na história. A rainha Ana da Áustria, que tem esse poder oficial, mas que é vigiada, que é controlada, que tem essa questão de, digamos que, limitação de atuação, de poder de tantas coisas, né, na sua posição, que inclusive aqui na história sofre bastante pela sua relação com o rei, enfim, toda uma questão complexa. Nós temos a Constance, que tem pouca autoridade, mas que tem uma participação política muito ativa e que acaba punida por isso, o que é uma questão aqui bastante interessante da gente pensar. E a Milady, que tem esse poder de sedução, de manipulação e que vai sim fazer coisas muito ruins, mas que recebe um final bastante, não sei, se você já leu tudo, me diz aqui se você acha que o final da Milady foi justo. Eu acho que não. Eu não gostei do final da Milady. Eu particularmente acho que as coisas tomaram uma proporção que não sei. É difícil, né? Porque existem mulheres más. E acho que a Milady era um pouco essa mulher má. Eu não digo que não, né? Nem toda mulher é boazinha. Mas ao mesmo tempo existe uma complexidade aqui em relação às manipulações, porque parece sim que historicamente a gente tem esse dilema de que os homens conseguem fazer coisas piores e ser menos punidos, parece em alguns momentos, né? E as mulheres às vezes tomam atitudes semelhantes e têm punições mais severas. É a impressão que eu fiquei a partir da leitura dessas personagens, né? Quero saber o que vocês acham disso. Vocês concordam? Vocês não concordam? Acham que não tem nada a ver? Expliquem, discorram aqui nos comentários pra gente seguir essa discussão. Mas de fato, essa questão feminina é bastante interessante, porque existe todo esse lado delas aparecerem como manipuladoras, né? Das mulheres aparecerem como manipuladoras, essa ideia da manipulação. E é uma representação literária que permanece, inclusive no imaginário ainda até hoje, né? Desse ideal de mulher como uma mulher que é manipuladora, que é controladora, que é suspeita, digna de pouca confiança. Então, me parece que isso é algo que se mantém e que é interessante, sim, de pensarmos ainda sobre isso. E bom, para você que permaneceu comigo até aqui ao longo dessa explicação toda, se você ainda não encarou essas 800 páginas, tenho certeza que você o fará depois de ver o vídeo até agora. Mas veja que, para fechar essa reflexão, a gente pode pensar, assim, que esse livro é, por todos esses motivos que nós estávamos falando, um dos marcos da nossa literatura, sem dúvida. Mais que um best-seller, mais que um romance de entretenimento, ele é um romance que também nos brinda com reflexões muito pertinentes, importantíssimas até hoje, e que faz algo que também é papel da literatura. A literatura também está feita para deleitar, para nos causar deleite quando nós lemos. É muito bom ler algo que é bem escrito e sentir essa leitura prazerosa. A leitura precisa ser prazerosa também. E às vezes, quando a gente tenta pensar em ter uma boa formação, estudar, conhecer os clássicos, a gente pode acabar pensando que a leitura precisa ser difícil, exigente, eu vou ter que ler, eu vou ter que assistir aulas, eu vou ter que recorrer a muitas coisas, porque é difícil fazer a leitura do clássico. Mas existem clássicos que são absolutamente um deleite, que são muitíssimo acessíveis até hoje, e é o caso de Os Três Mosqueteiros. Há também aqueles mais desafiadores que vão nos dar uma recompensa totalmente equilibrada e proporcional à sua dedicação, sem dúvida nenhuma, mas há também aqueles que são um deleite por si só, e Os Três Mosqueteiros, sem dúvida, é esse livro. Então, aqui a gente tem o deleite, tem esse modelo de grupo, de lealdade, de coragem, de amizade, que é de fato uma das coisas mais belas do livro, e essa obra que marca o imaginário ocidental e que vale a pena sim conhecê-la na fonte. Sair do cinema, sair da TV, sair do teatro e conhecer o livro aí na sua origem e se deparar então finalmente com a história como foi pensada por Dumas desses 4 mosqueteiros inesquecíveis da nossa literatura. Me conta se você gostou desse vídeo, me conta a sua opinião sobre essas questões que nós comentamos até agora. Não esquece de se inscrever aqui no canal para nos ajudar a levar a literatura para mais longe ainda. Então, teu apoio, teu like, parece que não faz diferença, mas faz muita diferença. Então, nos ajuda com isso. E se você ainda não conhece o Clube de Literatura Clássica, você pode também clicar no link aqui da descrição para conhecer o clube e mergulhar nesse universo literário dos clássicos conosco. Agora, bom, deixa aqui a tua opinião. Vou gostar muito de ler qual é a opinião de você sobre Os Três Mosqueteiros e a gente vai se ver na próxima leitura. Até a próxima!